Olá, senhores. Estamos com uma questãozinha aí de magnetismo que vai falar o seguinte, olha só. Uma partícula alfa, que tem dois prótons e dois nêutrons, e um deuteron, um próton e um nêutron, são lançados com a mesma velocidade inicial, perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. As partículas vão descrever movimentos circulares e uniformes. Sejam R-alfa e T-alfa, o raio da circunferência e o período do movimento descrito pela partícula alfa, e RD e TD, os respectivos valores para o movimento do deuteron, admita que a partícula alfa e o deuteron se movam sob a ação exclusiva do campo magnético apenas. Assinale a opção certa. Então ele quer saber qual é a relação entre os raios e os períodos, né? Olha que bacana. Para quem não lembra, e às vezes em provas abertas, tá? O cara exige que você faça a dedução. Para quem não lembra, como só tem a força magnética atuando no corpo, senhores, vocês sabem que ela é a resultante. Nesse caso, ela é uma resultante que aponta para o centro do movimento circular, né? Porque a partícula gira. Então, ela é a resultante centrípeta. Então, olha que você analisa aqui, ó, a força magnética é o famoso BQV seno θ, que nesse caso o θ é 90 graus, então o seno vai ser 1, né? E a resultante centrípeta é o mv quadrado sobre r, ou m vezes ômega quadrado vezes o raio. Caso ele compare aí com o movimento circular, a velocidade angular, tá? Meninos, a brincadeira aqui são várias, tá? Do movimento circular, você pode lembrar que a velocidade é o 2πrf ou 2πr sobre t. E a hora que você joga aqui dentro, a equação pode aparecer o raio em função de todas essas grandezas ou o período em função dessas duas grandezas, certo? Porém, as duas equações são prontas. Vocês podem trabalhar com as duas equações prontas, não tem que ficar deduzindo, não. Uma delas é, eu gosto de chamar do raio, ó, é o Habib. Você vai lá no Habib e fala, Habib, me vê um quibe, certo? Ou você volta lá no Habib e fala, ô companheiro, é o seguinte, tacaram 2 pimentas no meu quibe. Olha só que bacana. Então, meninos, se vocês aqui isolarem o raio nessa equaçãozinha, ó, corta V com V e tudo mais, vocês vão conseguir chegar nessa equação, ó, Habib me vê um quibe. Se vocês, no lugar da velocidade, jogarem todo esse trambolho aqui, aí você isola o período, o tesão, você vai conseguir chegar na equação do tacaram 2 pimentas no meu quibe. Bom, vamos analisar a questão. Olha só que bacana. A massa do próton e a massa do nêutron, elas são muito, muito, muito próximas, tá? Ela vai dar diferença ali, quando trabalhando na casa na potência de 10 a menos 27, ainda assim o valor que aparece em notação científica dá diferença na segunda ou terceira casa decimal apenas. Então vamos falar o seguinte, a nossa partícula alfa, vou analisar aqui embaixo, ó, a nossa partícula alfa, ela tem a massa de 2 prótons e a massa de 2 nêutrons. Eu vou falar que a massa de cada um, como elas são muito, muito, muito próximas, eu vou falar que dá um total de 4m. A massa de cada próton m, a massa de cada nêutron m, eu tenho um total de 4m, certo? E a carga? A carga do nêutron é 0. A carga do próton é Qzinho, que é aquele carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vou colocar aqui o E, vai. É 2ezinho. Já o deuteron, que ele chamou de desão mesmo, né? O deuteron, ele tem um próton e um nêutron, então a massa dele vale 2m. Enquanto que a carga dele, do nêutron é 0, e de um próton, ele tem apenas a carga de um próton, ou seja, uma vez a carga elementar. Aí ele quer saber a relação, né, entre os raios de cada um. Então olha que bacana. Se a gente calcular o raio da partícula alfa, ela vai ficar a massa total dela, que é 4m vezes v, dividido pela carga dela, que é 2e, vezes o campo magnético, que é b. Percebo que as velocidades e o campo magnético é a mesma para as duas, que ele garantiu, né, que as partículas vão descrever movimento, bababá. Admito que movo sobre a ação do campo magnético, então é o mesmo campo magnético para as duas, tá claro aqui? Mesmo campo magnético para as duas e mesma velocidade. Então, essas duas grandezas são constantes. Aqui, meninos, 4 dividido por 2, ó, você percebe que o raio da alfa é 2 vezes m vezes v sobre E, que é a carga elementar, né? Vezes B. E a do deuteron, olha lá, a do deuteron vai ficar RD é igual
A massa dele, que no caso aí equivale a 2m vezes V, sobre a carga dele, que é 1e sobre B. Ou seja, também vai ser 2mv sobre B. Por quê? Percebam que a massa da alfa é 2 vezes maior que a massa do deuteron. E a massa é diretamente proporcional ao raio, certo? Porém, a carga do alfa também é 2 vezes a carga do deuteron. E a carga é inversamente proporcional. Então, uma aumenta 2 vezes, outra diminui 2 vezes, a relação se mantém. Então, a gente já sabe que o raio do movimento gerado pela partícula alfa e pela partícula deuteron vão ser iguais. E o período? Ah, peão, eu estou vendo que o período é a mesma coisa. Depende da massa em cima e depende da carga embaixo, já que o campo é constante para as duas. Então vai dar a mesma relação? Exatamente. Quer ver? Ó, vem com o tio. O período da partícula alfa vai ser 2π vezes a massa da partícula alfa, que é 4m, sobre a carga, que é 2e sobre B. Isso daqui vai ficar 4πm sobre B, já que esse 2 corta com esse 2. E o deuteron, vamos ver o deuteron, vai ficar 2π vezes a massa, que é 2m, dividido pela carga, que é E, vezes o campo. 2 vezes 2 vai ficar 4πm sobre E vezes B. Ou seja, o período do giro da partícula alfa também é igual ao período do deuteron. Isso garante para nós, portanto, que a alternativa correta é a nossa alternativa A. Fechou, meninos? Se você curtiu, dá um like aí e se inscreva no canal para ajudar o tio aqui. Grande abraço a todos, viu?